Sabe, tem coisas na vida da gente que o tempo simplesmente não consegue apagar. Você vira adulto, arruma um emprego, paga boleto, se cerca de asfalto, de luzes, de barulho de trânsito e quase consegue se convencer de que o mundo é só isso mesmo. Você acha que tudo tem explicação e que os velhos do interior não passavam de um bando de caipiras supersticiosos. Eu tentei acreditar nisso por muito tempo. Juro que tentei. Mas toda vez que chega a Quaresma, o meu corpo inteiro lembra que o mundo é muito mais estranho e perigoso do que a gente ousa admitir. Meu nome é Eduardo dos Santos. Hoje eu tenho 40 anos, moro em Curitiba, mas a história que eu vou contar e que eu raramente conto para alguém que não seja da minha família, aconteceu quando eu tinha 17, no início dos anos 2000. Devia ser março de 2002. Naquela época, eu morava com meus pais e meu avô materno em Prudentópolis, uma cidadezinha no interior do Paraná. Para quem não conhece, Prudentópolis é famosa por duas coisas: pelas cachoeiras gigantes e a colonização ucraniana. É um lugar onde a religião, na maioria das vezes, dita o ritmo da vida. Tem algumas igrejas com aquelas cúpulas bizantinas, e a fé das pessoas é algo palpável, misturado com umas crenças muito antigas que vieram da Europa e se fundiram com os causos do interior. Durante a Quaresma, a cidade inteira mudava de clima. Não era só o lance de não comer carne, e sim um ar pesado. As avós que eu conhecia cobriam os espelhos nas casas, o pessoal rezava o terço mais baixo e a regra de ouro era: não se anda na rua depois da meia-noite na Quaresma. Meu avô Amador era bem chatão, mas ficava miudinho nessa época. Ele sentava na área com o cigarro de palha dele e falava, olhando sério para mim: o céu tá fechado para balanço, piá. Tem muita coisa ruim que fica solta vagando por aí, pagando promessa que não cumpriu em vida. Se apegue em Deus e não brinca com o escuro. Eu, com 17 anos, achava aquilo a maior baboseira do mundo. Eu era um adolescente normal, queria saber de jogar bola, de escutar música e de ficar até tarde na casa dos amigos. Todo o resto para mim era historinha para boi dormir. Numa daquelas sextas-feiras de Quaresma, eu fui na casa de um amigo meu. A casa dele ficava num bairro mais afastado, quase na divisa com a área rural. A gente ficou jogando PlayStation, tomando refrigerante, falando besteira. E quando eu fui ver, o relógio na parede da cozinha da mãe dele já marcava quase 1h30 da manhã. A mãe do Marcos já tinha ido dormir e eu sabia que a minha devia estar acordada, me esperando preocupada. Eu peguei minha jaqueta, me despedi do Marcos na porta e saí. A noite estava meio fria e uma cerração baixa deixava os postes de luz da rua com uma luz estranha. Para voltar para a minha casa pelo caminho asfaltado e iluminado, eu ia levar uns 40 minutos caminhando, dando uma volta imensa. Mas tinha um atalho. Uma estradinha de terra batida, daquelas de terra vermelha que cortava um pedaço de mato e saía quase atrás da minha rua. O trajeto caía para uns 15 minutos. O único problema desse atalho é que ele passava rente aos fundos de um cemitério muito antigo e abandonado. Mesmo com as falas do meu avô ecoando de leve na parte de trás da minha cabeça, a preguiça e o frio falaram mais alto. Eu só queria a minha cama. Ajeitei a gola da jaqueta e entrei na estrada de terra. Logo nos primeiros passos, a iluminação ficou para trás e o breu tomou conta de tudo. Sabe aquele escuro que você não enxerga nada? Era isso. O cheiro de mato e de terra molhada era fortíssimo. Eu andava rápido, com as mãos no bolso, olhando para o chão para não tropeçar em nenhum buraco. Por aquela área do nada sempre apareciam uns cachorros, e eles faziam uns buracos para dormir. Foi aí que eu reparei na primeira coisa estranha: o silêncio. Em qualquer lugar eu acho que a madrugada nunca é totalmente silenciosa. Você ouve grilo, ouve cachorro latindo longe e ouve sapo. Mas naquela noite, naquela estrada, não tinha som nenhum. Era um silêncio absoluto de deixar a gente doido. Parecia que o mundo inteiro tinha sido colocado no mudo.
um silêncio que apertava o peito da gente. Eu já estava chegando na metade do caminho, na parte onde o muro de pedra do cemitério beijava a estrada, quando eu comecei a ouvir. Bem longe, lá atrás de mim, no começo da estrada de terra de onde eu tinha vindo, soou um barulho de ferro. Eu travei o passo por um segundo. Meu coração deu aquela primeira acelerada. A mente da gente tenta buscar a lógica na hora do pavor. É um cachorro, eu pensei. Um cachorro grande que se soltou da coleira e está arrastando a corrente na terra. Ou então, é o vento fazendo algum barulho. Mas aí eu parei, senti o ar no meu rosto e percebi a segunda coisa que gelou meu corpo. Não tinha vento. Absolutamente nenhuma brisa. As folhas das árvores estavam imóveis e o som não era de uma correntinha de cachorro. Era como se fossem correntes batendo umas nas outras e sendo arrastadas por cima das pedras e da terra. E o pior de tudo era que o som estava em um ritmo compassado. Era o ritmo de passos. Eu voltei a andar. Não estava mais caminhando, estava numa passada rápida, com a respiração começando a falhar. Eu dizia para mim mesmo: não olha para trás, Eduardo. Não olha. Só continua andando, já está chegando. Mas o barulho foi aumentando. A coisa, seja lá o que fosse, estava andando mais rápido do que eu, ou estava dando passadas muito maiores. O som da corrente arrastando preenchia todo aquele silêncio maldito, reverberando dentro da minha cabeça. O cheiro do mato de repente sumiu e subiu um cheiro pior que carniça. Quando o som pareceu estar a uns 20 metros atrás de mim, o instinto humano falou mais alto que a razão. A curiosidade mórbida me dominou. Eu não parei de andar, mas virei o pescoço e olhei para trás. Eu queria que a lua estivesse tapada como no começo da caminhada. Queria ser cego naquele momento. No meio da estrada de terra tinha uma coisa bem estranha. Ela não caminhava pelos cantos, e sim pelo meio do caminho. Era uma forma humanoide, mas era impossível ser um ser humano. Tinha facilmente uns 2,5 metros de altura, e pelo que pude ver não tinha rosto. Era apenas uma silhueta preta, mas de um preto tão profundo e opaco que parecia um buraco cortado na própria noite. De verdade, parecia uma sombra que sugava qualquer fiapo de luz. Eu não consegui focar muito naquilo, pois a minha visão embaçou de puro pavor. Naquele exato milésimo de segundo, todas as histórias do seu amador desabaram na minha cabeça como uma bigorna. Meu corpo inteiro formigou. Naquele exato milésimo de segundo, todas as histórias do seu amador desabaram na minha cabeça como uma bigorna. Meu corpo inteiro formigou. Uma onda de frio subiu da ponta dos meus pés até a nuca, e o meu estômago embrulhou de um jeito que eu achei que ia vomitar ali mesmo. Eu virei o rosto para frente e corri. Eu não corri como a gente corre num jogo de futebol, eu corri com a força do desespero puro e daquele jeito que você não sente as pernas. E a pior parte é lembrar que por mais rápido que eu corresse, o barulho das correntes não ficava para trás. O som me acompanhava. Estava logo atrás de mim. Eu sentia como se a qualquer momento uma mão gelada fosse agarrar o capuz da minha jaqueta e me puxar para trás, para dentro daquela escuridão de onde quer que aquela coisa tivesse saído. Eu passei pelo final do muro do cemitério como um vulto, engolindo o ar, rezando todas as orações que eu lembrava e as que eu inventava na hora. Pedia a Deus, pedia a Nossa Senhora e pedia perdão por tudo que eu já tinha feito de errado. Eu vi as primeiras luzes dos postes do asfalto se aproximando. Era o fim do atalho. As primeiras casas da minha vizinhança. Faltavam uns 30 metros. O barulho de ferro arrastando na terra estava tão alto nos meus ouvidos que parecia que a coisa estava pisando no meu calcanhar. Com um último impulso, passei por baixo da luz do poste da esquina. No exato instante em que meu tênis tocou o asfalto iluminado, o barulho sumiu. Não foi parando aos poucos, foi como se alguém tivesse cortado o fio da tomada. Simplesmente parou.
deixou de existir. O único som era o do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos e o da minha respiração parecendo um doido. Eu não parei de correr até chegar no portão de casa. Pulei o muro porque minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia colocar a chave na fechadura. Entrei em casa batendo a porta e escorreguei até o chão na sala. Minha mãe acordou assustada, veio correndo e me deu água com açúcar. Eu não consegui falar nada para ela. Só dizia que tinha tomado um susto de um bicho no mato. Fui para a cama e passei o resto da noite com as cobertas cobrindo a cabeça, esperando a qualquer momento ouvir aquele barulho. No dia seguinte, um sábado de manhã, o sol brilhou forte. Aquele clima de terror da madrugada parece meio absurdo quando você está na segurança do dia. Mas eu estava pálido, com olheiras fundas. Fui para a cozinha e meu avô estava lá, esquentando a água para o chimarrão no fogão a lenha. Ele olhou para a minha cara e a expressão amigável dele sumiu na hora. Ele sabia. Os velhos sabem. Você não veio pela rua iluminada ontem, né, Piá? Ele perguntou. Eu engoli seco, puxei uma cadeira e sentei. Contei tudo para ele. Contei quase chorando na frente daquele velho cascudo. Meu avô não riu. Não brigou comigo. Ele só parou o que estava fazendo, puxou a tripeça de madeira para perto de mim, suspirou e olhou fundo nos meus olhos. Você tem sorte, menino. Aquele caminho que você andou era a estrada dos mortos. Era por ali que passavam as carroças com os caixões indo para o cemitério antigo. A terra daquele caminho já bebeu muito choro e muita reza de gente desesperada. E na quaresma o mal que foi enterrado levanta para caminhar o mesmo trajeto. Você cruzou com o que não devia e na hora que não devia. Eu ouvi tudo isso bem quieto na minha. Eu nunca mais, em toda a minha vida, botei o pé naquela estrada. Nem de dia, muito menos à noite. Quando eu terminei a escola, me mudei para Curitiba para fazer faculdade e acabei ficando por aqui. O asfalto e os prédios altos dão uma falsa sensação de segurança. Mas tem dias que eu evito ficar acordado até muito tarde. Porque às vezes, quando a rua aqui fica muito quieta de madrugada, eu fecho os olhos e o meu cérebro me joga de volta para aquele tempo. Então é isso. Só digo que tomem cuidado nessa época do ano. Para muitos meu relato vai soar mentiroso, mas o que eu presenciei, muita gente também presenciou. Termino mandando um grande abraço para quem ouviu meu relato aqui no Diário dos Pesadelos. Olá, amigos dos relatos. Me chamo Juliano e já vivi alguns fenômenos sobrenaturais em minha vida. Recentemente enviei um relato ao canal sobre algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, mas hoje vou contar uma história que aconteceu com minha avó, já falecida, e meus tios. Então vamos lá. Isso aconteceu na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, no início dos anos 70. Segundo minha avó contou, ela morava em uma casa nessa época cujo quintal era o cemitério da cidade. Esse tipo de coisa antigamente era comum, e minha avó era uma mulher de muita fé em Deus, então esse tipo de situação nunca a assustou. Eles nessa época eram muito pobres, e segundo ela, essa casa foi a única alternativa naquele momento. Esse cemitério já era desativado e muito antigo, então não haviam mais enterros naquele local. O banheiro da casa ficava no quintal, então ela sempre dizia aos meus tios, na época crianças com seus 9 a 14 anos, que usassem o banheiro antes de dormir para não ir de madrugada. Certa noite, meu tio Jurandir acordou para ir ao banheiro na madrugada. Abriu a porta e foi até o banheiro, usou e saiu. Porém, ao olhar para o cemitério, viu minha mãe e minha tia. Minha mãe tinha 9 anos e minha tia estava com 12. As duas estavam de vestidos brancos, agachadas, catando tomatinhos no cemitério,
que segundo minha avó era cheio desses pés de tomates bem pequenos. Acho que todo mundo já viu um tomatinho desses. Então meu tio começou a gritar: Zélia! Exilma! Voltem, por favor! Para onde estão indo? E minha avó nessa hora acordou com os gritos do meu tio, jurando que também era uma criança. Ela se levantou e foi até ele no quintal e perguntou: O que você está fazendo aqui? Por que está gritando? Meu tio disse: Olha lá, mãe. Zélia e Exilma estão indo embora catando tomates. Vamos lá. Nessa hora minha avó olhou e viu a mesma coisa que meu tio estava vendo. Viu aquelas duas figuras de crianças agachadas, se afastando e catando os tomates. Estavam de costas, e minha avó disse que brilhavam. Ela sabia que não eram suas filhas. Foi aí que ela colocou meu tio para dentro e disse: Vamos, Jurandir. Vamos entrar e dormir. Aquelas não são suas irmãs, fica tranquilo. Então os dois entraram, e minha avó foi até o quarto de Zélia e Exilma, e as duas estavam lá, dormindo bem apagadas. Ela mostrou para meu tio e disse: Tá vendo? Suas irmãs estão dormindo e estão bem. Agora vá dormir você. Minha avó contava que moraram ali por mais alguns anos e que outra coisa aconteceu naquela casa. Certa vez ela foi fazer alguma comida e pegou uns tijolos de um túmulo bem antigo que já estava caindo aos pedaços para poder fazer um forno caseiro. Quando ela estava lá pegando os tijolos, um vizinho, que também tinha o quintal no cemitério, a chamou e disse: Dona Du, não mexa nesses tijolos. A velha que está enterrada aí foi uma pessoa muito ruim e muito apegada a tudo. Eu a conheci e também mexia com trabalhos e magia. Minha avó virou e disse: Ah, vizinho, quem morreu não volta mais. Então ignorou o alerta. Ela fez o forno e fez sua comida normalmente. Todos almoçaram e jantaram. Quando foi na madrugada daquele mesmo dia, ela conta que acordou com barulho de palha rangendo e foi até a cozinha. O que ela viu foi um cachorro enorme e preto dando cabeçadas no forno. Ela disse que na hora entendeu. O cachorro estava todo enrolado com palhas, como se tivesse ficado preso naquilo. Ela então abriu a porta para o quintal e ordenou que ele saísse de sua casa. Ele a olhou e saiu, porém o bizarro foi que ele entrou dentro do túmulo da velha e ficou lá olhando para ela. Minha avó então falou brava: Se for por causa das merdas dos tijolos, pode deixar que amanhã eu vou lá pôr tudo de volta no lugar. Por incrível que pareça, nesse momento o cão se levantou e foi embora. No outro dia, minha avó devolveu os tijolos e nunca mais nada sobrenatural aconteceu ali. Até hoje ela não sabe se o cachorro era de carne e osso ou não. Esse foi meu relato. Espero que tenham gostado, afinal são relatos verdadeiros da minha família. São sem exageros, sem aumentar nada. Apenas o que eu cresci ouvindo, sempre com muito respeito. Obrigado, pessoal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, gente desse canal que me ajuda a aprender a língua portuguesa. Estou muito feliz de poder mandar uma história. Não vou enrolar muito, então vou direto ao ponto. Meu nome é Ramon. Sou venezuelano, mas moro em Minas Gerais. Atualmente trabalho como guarda para uma empresa de segurança. Antes eu trabalhava em um shopping e fazia parte da equipe fixa do estabelecimento. Mas assim que tive a oportunidade, me mudei para outra empresa por causa dos benefícios melhores. Aquele centro comercial tem um supermercado e alguns poucos locais. Em dias como segunda e terça-feira, o lugar fica praticamente vazio. Apenas metade das lojas abre e, além disso, a maioria das pessoas que vão ao supermercado costuma aparecer mais no período da tarde. O estacionamento no subsolo quase sempre fica completamente desocupado.
Na verdade, nos dias em que aparecia menos gente, já era costume fechar aquele nível para que ninguém se aproveitasse da solidão e da pouca vigilância. Nem sempre foi assim, mas como em tudo na vida, com os erros a gente aprende bastante. A primeira vez que alguém viu algo no nível subterrâneo foi praticamente logo depois da inauguração do shopping. Pelo que me lembro, foi alguém da manutenção. O colega desceu até o subsolo para fazer uma revisão na casa de máquinas, que fica lá no fundo. Ele relatou ter visto uma pessoa espiando atrás de um dos primeiros pilares. Pela hora e pelo fato de não haver absolutamente nenhum carro naquele nível, a sensação que a surpresa lhe causou foi de medo. Ele pensou que aquela pessoa pudesse estar escondida esperando para surpreendê-lo e atacá-lo. Então o técnico gritou que já o tinha visto e que era proibido permanecer no estacionamento. A pessoa voltou a se inclinar para fora do pilar e então sorriu. Não parecia que estivesse à espreita. Na verdade, agia de uma forma ainda mais estranha, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Meu colega se aproximou com curiosidade, mas também com medo. Para ele estava muito claro que não se tratava de uma criança, e sim de um adulto, o que tornava tudo ainda mais assustador. Quando o técnico passou de certo ponto, a pessoa saiu correndo em direção a outra coluna, onde imediatamente voltou a se esconder. Ele não sabia se deveria continuar avançando ou voltar e pedir uma ronda de segurança. Precisava chegar à casa de máquinas, mas não queria ter nenhum tipo de interação com aquela pessoa. Então se virou para sair, embora continuasse olhando por cima do ombro. Alguns passos adiante ouviu que, de longe, alguém fazia um som chamando sua atenção. Aquele sujeito queria claramente chamar sua atenção para que participasse de seja lá qual fosse o jogo que ele estava fazendo. O colega subiu pela rampa e voltou ao térreo. Lá encontrou um guarda e avisou sobre a situação. Imediatamente o guarda pediu apoio pelo rádio. Em poucos instantes, ele se coordenou com um segundo segurança. Um desceria pelas escadas e o outro pela rampa. Bloqueariam as saídas para que o sujeito não pudesse escapar nem continuar se escondendo. Era preciso tirá-lo dali, pois o shopping estava prestes a fechar. O guarda que desceu pelas escadas foi o primeiro a encontrar o sujeito. Ele conseguiu vê-lo por uma fração de segundo, enquanto as portas do elevador se fechavam. Correu para apertar o botão, tentando fazê-las abrir novamente e encontrar o homem encurralado dentro do elevador. As portas se abriram, mas lá dentro não havia ninguém. Aquele guarda tinha absoluta certeza de que o tinha visto, inclusive de ter feito contato visual com ele. Era impossível que tivesse imaginado. O mais estranho de tudo é que em outra parte do estacionamento, do lado da rampa, o técnico e o primeiro guarda também o viram. Só que para eles ele apareceu atrás de uma fileira de carrinhos de supermercado. Um correu para a esquerda, o outro para a direita. Pensavam que o encontrariam agachado, preso entre a fileira de carrinhos e a parede. Mas não foi bem assim. Apesar de não haver para onde fugir, quando deram a volta perceberam que já não havia mais ninguém ali. Eles também o tinham visto com muita clareza. Pelo rádio, um guarda contava ao outro o que havia visto. Ambos concordavam que ele havia desaparecido de um momento para o outro, como se tivesse se esfumado. Precisavam chegar ao fundo daquilo, porque no relatório não podiam simplesmente escrever que tinham visto um fantasma. Tinham que ter certeza de que realmente não havia ninguém procurando um esconderijo para passar a noite dentro do shopping. Minutos depois, eu me juntei à busca quando ouvi pelo rádio o que meus colegas estavam comunicando. Revistamos os 2 andares, começando pelo de baixo, bloqueando as saídas e desativando o elevador. Não encontramos ninguém e, naquela noite, não houve mais nenhum encontro com aquela pessoa. No relatório ficou registrado que ambos os guardas haviam visto alguém suspeito, mas que esse alguém havia escapado antes que pudessem abordá-lo e pedir que se retirasse. Embora todos nós soubéssemos que não foi isso que realmente aconteceu.
Com o tempo, era comum as pessoas nos procurarem dizendo que havia alguém no estacionamento se comportando de maneira estranha. Isso aconteceu com muitos colegas e até com alguns clientes do shopping. Você pode imaginar que não podíamos simplesmente dizer que aquilo acontecia porque o subsolo era assombrado. Dependendo do nível de urgência com que a pessoa relatava o problema, nós a acompanhávamos para verificar ou, pelo menos, para que chegasse até seu carro. Às vezes descíamos e já não havia mais ninguém. Em outras ocasiões, aquela coisa parecia brincar com a gente. Falávamos pelo rádio para avisar os colegas, mas todos já sabíamos que não havia nada que pudéssemos fazer. O máximo que acontecia era ficarmos arrepiados e com os pelos do corpo em pé. Era apenas mais uma aparição da pessoa que brinca de esconde-esconde. Comigo isso aconteceu várias vezes, mas há uma dessas ocasiões que eu lembro mais claramente. Eram 2 da madrugada. Na noite anterior, a loja tinha feito uma confraternização de fim de ano e os funcionários ficaram festejando ali dentro até muito tarde. Fernando e eu recebemos a proposta de fazer horas extras pagas em triplo. Naquela época, nosso supervisor era novo e nós não confiávamos nele. Na verdade, lembro bem que sua atitude ruim foi sempre a mesma desde o começo. E para minha pior sorte, ele achou uma ótima ideia passar aquela noite nos avaliando. Apesar de não haver nenhum carro no subsolo, ele nos mandou fazer rondas. Nós não queríamos dizer que tínhamos medo de descer naquele horário. Na verdade, eu preferia ter pedido que ele nos acompanhasse. O problema é que nem sempre aquela figura assustadora aparecia. Talvez ela fosse capaz até de perceber o quanto de medo você tinha. Segundo o protocolo, era preciso descer pela rampa até o subsolo, depois inspecionar a esquerda e a direita até chegar aos elevadores. Após atravessar uma pequena plataforma, era necessário assinar a folha de registro dentro de um armário de limpeza. Naquela vez não sei porquê, mas eu estava quase certo de que iria vê-lo. Alguma coisa me dizia isso. Cheguei ao subsolo e fixei o olhar bem à frente. Queria me concentrar em um ponto imaginário para que tudo ao redor desaparecesse. Assim eu evitaria perceber se aquela pessoa estivesse ali. Atravessei metade do estacionamento sem problemas, mas de repente algo me fez parar e me deixou arrepiado. Minhas chaves escorregaram do bolso da calça e caíram no chão. Eu não senti quando elas saíram do bolso, então o barulho que fizeram me assustou antes mesmo de eu entender o que era. Passei a mão nos bolsos e percebi que tinham sido minhas próprias chaves que caíram. No entanto, antes de me abaixar para pegá-las, ouvi algo correndo na minha direção. Aquilo parou atrás de mim e então pegou as chaves do chão. Era a pessoa que brinca de esconde-esconde. Instantes depois, saiu correndo e se escondeu atrás de um pilar. Eu estava quase desmaiando de medo. Comecei até a me sentir mal. Fiquei com a boca completamente seca. Aquela pessoa me olhava e parecia encantada em me ver sofrer. O que aconteceu depois às vezes volta nos meus sonhos e os transforma em pesadelos. Aquela coisa levantou minhas chaves no ar e as sacudiu, como se estivesse me chamando para ir buscá-las. Respirei fundo e pedi apoio pelo rádio. Meu supervisor parecia não estar com o rádio dele naquele momento, então pedi aos colegas que o avisassem para não descerem sem ele. Eu ainda estava terminando de falar no rádio quando aquela coisa sacudiu minhas chaves novamente e depois as jogou alguns metros à frente. Claro que eu precisava ir buscá-las. Não podia simplesmente deixá-las ali. Mas eu seria louco se me atrevesse a me aproximar. Aquilo estava usando minhas chaves como isca. 1 minuto depois apareceram o supervisor e o único outro guarda que estava no shopping naquele horário. Aliás, ele já sabia do que acontecia no subsolo, mas o supervisor não. Foi exatamente por isso que pedi que ele descesse. Não foi necessário procurar muito pelo sujeito. A umas 2 colunas de distância nós o vimos. Mas não foi só isso. Também ouvimos o barulho das minhas chaves sendo sacudidas.
O supervisor se adiantou, muito decidido, e com voz firme disse que era proibido permanecer naquela parte do shopping. Cordialmente o convidou a subir até a loja se fosse parte da confraternização, ou caso contrário, que saísse imediatamente. A pessoa se escondeu atrás do pilar. Isso fez meu chefe mudar de atitude. "Isso não é um jogo", disse ele quase gritando. Mas era um jogo. E aquela coisa estava jogando. Ele chegou até a coluna onde tinha visto a pessoa desaparecer. Mas ali não havia ninguém. Nós nos aproximamos, mas não nos atrevemos a fazer nada, pois sabíamos muito bem que não havia o que fazer. O supervisor então pediu que fizéssemos uma formação para fechar a passagem. Nós obedecemos, mas não funcionou. Quando chegamos ao final, aquela coisa já tinha desaparecido. Tenho certeza de que naquele momento o supervisor entendeu do que se tratava. Ainda assim, só depois foi que confirmamos para ele. Não era a primeira vez que aquilo aparecia no subsolo. De fato, aquele lugar era assombrado. Meu ex-chefe não queria acreditar, apesar de ele mesmo ter visto a coisa bem de perto. Ficamos mais um tempo fingindo que estávamos revistando o local, mas não encontramos nada. Alguns dias depois, meu supervisor trouxe um padre para abençoar o lugar. Agradecemos o gesto, mas não adiantou de nada. As aparições continuaram acontecendo. A única coisa que mudou foi que ele nunca mais quis descer ao subsolo nem por brincadeira. Durante a madrugada, evitávamos descer. Preferíamos fechar bem os acessos e apagar as luzes, embora isso nem sempre jogasse a nosso favor. Imagine uma emergência que nos obrigasse a atravessar aquele estacionamento escuro apenas com a luz do celular ou de uma lanterna. Até o momento em que deixei aquele trabalho, eu não voltei a ter encontros com aquela pessoa. Mas no shopping em geral, os sustos nunca deixaram de acontecer. Você se lembra que eu contei que perdi minhas chaves? Foi preciso trocar fechaduras e chaves em muitos pontos diferentes. Felizmente, como o supervisor já compreendia a natureza da situação, eu não tive grandes problemas com a administração. Quando terminaram de substituir todas as fechaduras e distribuir os novos jogos de chaves, um pouco depois da meia-noite, eu estava olhando o celular sentado à minha mesa. Então alguém colocou diante de mim aquele antigo jogo de chaves que eu tinha perdido. Quando levantei os olhos, não havia mais ninguém ali. Não quis olhar ao redor, nem a pau juvenal. Estou escrevendo isso logo depois de voltar de uma viagem de carro durante o feriado, enquanto tudo ainda está fresco na minha memória. Não foi uma viagem muito longa, mas a maior parte do trajeto era por uma estrada completamente reta, sem praticamente nada ao redor. Para conseguir encaixar tudo na minha agenda, a melhor opção foi fazer o caminho de volta para casa durante a madrugada. As primeiras horas, das 19 até mais ou menos meia-noite, foram extremamente monótonas e sem absolutamente nada de interessante acontecendo. A essa hora da noite eu era praticamente o único carro na estrada, e como já estava completamente escuro, a rodovia parecia exatamente a mesma a cada quilômetro. Era um tédio exaustivo. Em algum momento por volta desse horário, os faróis de um único carro apareceram ao longe, vindo no sentido contrário. A rodovia era tão reta e tão vazia que eu consegui notar aquele carro 2 ou 3 minutos antes dele realmente se aproximar e passar por mim. Não prestei muita atenção nele, mas era literalmente a única outra coisa na estrada. Depois que ele passou, fiz aquela checagem automática nos espelhos e percebi as luzes vermelhas de freio daquele carro brilhando intensamente. Ele tinha diminuído a velocidade de forma bem perceptível. Mudou de faixa e, de repente, fez um retorno. O problema é que não havia nenhum local designado para retorno. As duas pistas da rodovia eram separadas por uma vala gramada. Mesmo assim, aquele carro desceu pela vala
e subiu para o lado da estrada em que eu estava, entrando no meu sentido e começando a dirigir atrás de mim. Na hora pensei que aquela pessoa era completamente maluca, mas também imaginei que talvez tivesse realmente precisado voltar por algum motivo urgente. Fiquei esperando que ele acelerasse e simplesmente me ultrapassasse. Ele até aumentou a velocidade, mas quando se aproximou de mim, diminuiu novamente e passou a acompanhar exatamente a mesma velocidade que eu, permanecendo logo atrás do meu carro. Eu tinha certeza de que não havia como aquela pessoa ter me visto do outro lado da rodovia e feito tudo aquilo por minha causa. Mas, conforme os minutos passavam e aquele carro continuava atrás de mim sem mudar de faixa, comecei a ficar um pouco nervoso. Então ele começou a piscar os faróis, alternando entre o farol alto e baixo, como se estivesse tentando se comunicar comigo. Não havia absolutamente mais ninguém na estrada para quem ele pudesse estar sinalizando. Éramos apenas nós dois ali. Então ficou claro que ele estava tentando chamar a minha atenção, o que começou a me deixar bastante assustado. E não foram apenas alguns flashes, como quando alguém tenta avisar que há um policial mais adiante na estrada. Ele continuou fazendo isso por quilômetros. Eu realmente não sabia o que fazer naquela situação. Não fazia ideia do que aquele cara queria comigo ou por que estava fazendo aquilo tudo. Além disso, por causa dos faróis dele e da escuridão, eu não conseguia ver o carro dele direito. Não tinha como identificar o modelo ou qualquer característica. Depois de um tempo, passei por uma placa indicando uma área de descanso a 3 quilômetros dali. Pensei que aquela poderia ser minha chance de sair da rodovia e parar em um lugar onde talvez houvesse outros carros, e assim deixar aquele sujeito simplesmente continuar pela estrada e me deixar em paz. Mesmo que os outros carros estivessem apenas com pessoas dormindo dentro, ainda assim eu me sentiria muito mais seguro. Quando finalmente apareceu a saída, saí da rodovia, mas o lugar não era nada do que eu esperava. Eu nunca tinha visto uma área de descanso daquele jeito. A rampa de saída fazia uma espécie de espiral para baixo, passando por baixo da rodovia, como se fosse um pequeno túnel, e então levava até a área de descanso. Ou seja, em vez de existirem duas áreas separadas, uma de cada lado da rodovia, havia apenas uma grande área conectada aos dois lados. E como eu mencionei, eu passei por baixo da rodovia. Então a área de descanso ficava meio que no fundo de um declive, abaixo da estrada principal. Aquilo dava uma sensação enorme de isolamento. Não era possível ver nem ouvir nada da rodovia acima, o que imagino que fosse exatamente o propósito da estrutura. Mas o mais preocupante era que não havia nenhum outro carro ali. Todo o estacionamento estava completamente vazio. Primeiro olhei pelo espelho retrovisor para verificar se havia faróis vindo atrás de mim. Como não vi nada, decidi estacionar em uma vaga bem próxima do prédio. O cara que estava me seguindo estava relativamente perto de mim antes de eu entrar na saída. Então o fato de eu não ver os faróis dele me fez acreditar que ele não tinha conseguido pegar a saída. Fiquei observando a entrada da área de descanso por um tempo e depois de cerca de 1 minuto, finalmente respirei fundo e senti um enorme alívio. Parado ali no estacionamento, percebi o quanto eu estava cansado, ainda mais depois de toda aquela situação. O prédio parecia ter banheiros e uma máquina de vendas automáticas, então pensei que valeria a pena entrar enquanto eu estava ali. Saí do carro, tranquei as portas e entrei. Fiquei lá dentro por talvez 1 ou 2 minutos. Na saída, eu pretendia pegar algo na máquina automática para me ajudar a recuperar um pouco de energia para continuar dirigindo, mas ela estava fora de funcionamento. Assim que saí do prédio, porém, percebi algo que fez meu coração afundar. Agora havia outro carro ali. Mesmo com aquele enorme estacionamento completamente vazio, ele estava estacionado de maneira estranha, apenas uma vaga ao lado da minha. Senti meu coração despencar. Eu não tinha como saber com certeza se era o mesmo carro que estava me seguindo, mas no fundo eu tinha absoluta certeza de que era. Os vidros eram escuros e os faróis altos ainda estavam ligados.
Entre o brilho intenso da luz e o vidro escurecido, eu não conseguia ver quem estava dentro. Caminhei lentamente até o meu carro, com aquela sensação incômoda de que alguém estava me observando. Entrei rapidamente e não perdi tempo colocando a chave na ignição para dar partida e ir embora. Ou pelo menos tentar. O carro não ligava. Na verdade, ele nem sequer tentava ligar. Girar a chave não fazia absolutamente nada. Na mesma hora, senti uma descarga de adrenalina percorrer meu corpo ao perceber o perigo real em que eu estava preso. Fiquei olhando por alguns segundos para as chaves penduradas inutilmente na ignição, tomado por uma sensação estranha. Era quase como se estivesse fora do meu próprio corpo, completamente incapaz de processar que eu realmente estava naquela situação. Peguei meu celular e liguei para a polícia, imaginando que a pessoa no outro carro veria aquilo e imediatamente sairia para tentar invadir meu carro, sabendo que eu não poderia ir a lugar nenhum. Eu tinha medo até mesmo de olhar para o lado. Minha voz tremia enquanto eu dizia para a atendente onde eu estava e explicava que estava preso ali porque meu carro não ligava. Mas no momento em que mencionei que o carro estacionado ao meu lado havia me seguido pela estrada, a mulher do outro lado da linha começou a falar mais rápido e pediu mais detalhes, como se de repente estivesse mais preocupada. Ou talvez já tivesse ouvido algo parecido antes. Contei tudo para ela e ela disse que uma viatura estava a cerca de 10 minutos de distância. Eu ainda não tinha tido coragem de olhar diretamente para o carro ao meu lado, com medo do que poderia ver. Então o carro começou a dar ré lentamente. Ele se afastou devagar e depois posicionou o veículo diretamente atrás do meu. O lado do carro dele ficou a apenas alguns metros do meu para-choque traseiro. Então ele parou. Eu estava completamente bloqueado. Alguns segundos depois ouvi a porta se abrir. Vi movimento pelo espelho e, quando olhei, vi um homem alto vestindo um casaco de inverno marrom escuro se aproximando lentamente do lado do meu carro. Ele veio direto até a janela, inclinando-se sobre mim. Eu estava apavorado. Mais uma vez tive medo até de olhar para ele. Mas eu conseguia sentir aquela presença perturbadora do outro lado do vidro, olhando silenciosamente para dentro do carro. O homem não falou nada. Também não tentou abrir a porta. Ele apenas ficou ali parado. Continuei dizendo para a atendente no telefone o que estava acontecendo. Depois de cerca de 1 minuto, o homem começou a se mover lentamente ao redor do meu carro. Passou pela frente e foi para o outro lado. Não sei se ele estava tentando olhar dentro do carro ou procurando alguma coisa, mas ele deu várias voltas ao redor dele. Então voltou para o próprio carro, entrou e foi embora devagar. Vi os faróis dele atravessarem o túnel e desaparecerem. 5 minutos depois, um policial entrou na área de descanso. Ele pegou rapidamente algumas informações comigo e disse que outro policial estava a poucos minutos dali e me ajudaria com o carro. Mas depois de confirmar que eu estava bem, parecia muito mais interessado em sair imediatamente para tentar encontrar o homem que havia me seguido. Depois descobrimos que o sujeito tinha cortado o cabo de ignição da bateria do meu carro, algo que eu nem imaginava que alguém pudesse fazer de forma tão simples. Consegui ser rebocado em segurança e mandei consertar o carro na manhã seguinte. Liguei várias vezes para a delegacia pedindo atualizações, mas não obtive nenhuma resposta. Sinceramente, parecia que havia algo mais acontecendo ali. Tanto pela forma como a atendente ficou repentinamente apressada e preocupada, quanto pela urgência do policial em sair atrás daquele cara. E no fim das contas, eu nunca consegui entender o que aquele homem realmente queria comigo. Ele me seguiu por quilômetros, piscando os faróis, depois sabotou meu carro e me deixou preso em uma área de descanso isolada, sem ninguém por perto. Mas não fez nada. Apenas andou ao redor do meu carro de forma estranha e perturbadora. Fico me perguntando se alguém sabe o que ele poderia estar tentando fazer, ou se já passou por algo parecido. Isso aconteceu há apenas alguns dias, então ainda existe a possibilidade de surgir alguma novidade.
Se algo importante for descoberto, eu volto aqui para contar e atualizar vocês.